Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de análise multivariada de dados. Este é o módulo 2, reconhecimento de padrões, capítulo 3, carta de controle multivariada. Eu sou o professor Dr. Paulo Roberto Filgueiras, da Universidade Federal do Espírito Santo. Controle de qualidade multivariada tem como objetivo verificar se o processo, o ensaio, está sob controle observando valores das variáveis características de qualidade, ou seja, o monitoramento de uma variável através de seus parâmetros. O método mais comum são as cartas de Shwachter univariada, que normalmente são utilizadas para esse tipo de controle. Entretanto, se eu tiver uma grande quantidade de variáveis a serem monitoradas, eu posso fazer uso das cartas multivariadas, ou o controle de processo estatístico multivariado. No controle univariado, utilizamos a distribuição normal para acompanhar a evolução dos dados. Então, por exemplo, eu tenho uma variável x que se distribui normalmente com média μ e variância sigma2, onde a média e a variância são conhecidas, e uma amostragem aleatória de x seguirá esta distribuição normal. A padronização da variável estocástica x, que associada a ela eu tenho essa distribuição normal, se dá subtraindo dela a média e dividindo pelo desvio padrão. Normalmente as cartas são feitas com esta variável padronizada. Assim, a probabilidade de eu obter um valor mais extremo, superior ou inferior ao meu nível de significância adotado é dado por esta equação. Esta função de probabilidade, onde eu tenho menos e alfa sobre 2, menor ou igual à minha variável padronizada, o meu valor padronizado, menor ou igual ao valor superior z alfa sobre 2. Onde z é o número de desvios padrão utilizado no controle do meu sistema. E a soma dessas duas probabilidades é igual a 1 menos o nível de significância do meu teste. Assim, cada amostra gera um ponto na carta e o que nós temos é essa carta, onde eu tenho a posição dos dados ao longo do tempo e as minhas linhas de atenção, destacadas aqui em azul, e as linhas de ação. Normalmente, as linhas de atenção elas são colocadas em mais ou menos 2 desvios padrão e a região sob controle é essa região entre mais ou menos 2 desvios padrão, onde eu tenho ali 95,45% dos meus dados. E nessa carta é observado algum valor anômalo do meu conjunto de dados. A depender do conjunto de dados, podemos ter várias formas de avaliar essa carta. Então, uma ou mais observações situadas fora da linha de atenção, ou seja, fora dessas linhas em azul. 2 de 3 observações consecutivas fora da linha de atenção, ou seja, região fora de controle. Ou disposição não usual ou não aleatória dos dados na minha carta. Ou seja, uma sequência pode, a depender dos dados, uma sequência de 5 pontos, crescentes ou decrescente, ou, em outras cartas, uma sequência de 7 pontos em linha crescente ou em linha decrescente. E qualquer ponto fora da linha, ou seja, mais extremo do que a linha de ação, também indica um ponto fora de controle. As desvantagens das cartas univariadas. Ela tem problema quando um grande número de variáveis precisam ser monitoradas simultaneamente. Então, se eu tiver um processo onde eu tenho que monitorar, por exemplo, 10 variáveis, é um pouco complicado porque eu tenho que avaliar cada uma destas variáveis. Se for um processo químico onde eu obtenho um espectro para a amostra, aí ficaria mais complicado, pois eu deveria avaliar pico por pico do meu espectro, ou, a depender do espectro, banda por banda. Então, nesse caso, será necessária uma grande quantidade de carta para avaliar todo o meu processo. Situação fora de controle pode não ser detectada se existir alta correlação entre as variáveis. Então, a depender do processo, o processo pode estar sob controle em todas as cartas univariada, enquanto de fato está fora de controle, onde eu não estou observando a correlação entre essas variáveis. Para tentar resolver esse problema, nós temos as cartas de controle multivariada. E nós vamos utilizar o princípio já visto aqui, que é o princípio da redução da dimensão dos dados através de uma análise de componentes principais. Então, eu tenho o meu conjunto de dados de entrada, todos os meus ensaios, ou seja, todas as minhas amostras na linha e todas as variáveis que eu estou a controlar na coluna. Eu vou decompor esse conjunto de dados nos modos da amostra e das variáveis. Então, aqui eu tenho o meu modelo,
eu tenho um novo espaço definido pelas componentes principais, mais uma parte residual. E no caso das cartas, eu vou usar todas as informações, tanto a informação modelada, dada pelo produto da matriz de score pela a matriz de pesos, e também a parte residual, a minha matriz residual. Assim, os dados são separados em duas partes, uma parte sistemática e uma parte não sistemática. Da variação dentro do modelo, nós temos a carta T2, ou seja, eu tenho a informação captada pelo meu modelo PCA. E aquela informação não captada pelo modelo, ou seja, a variação residual, é captada pela uma segunda carta chamada de carta Q. Então, a partir da PCA, eu faço essas duas cartas. A carta T2, de informação dentro do meu modelo, e a carta Q, com informação não captada pelo modelo. O primeiro passo na construção dessa carta é determinar o número correto de componentes principais necessários para descrever o modelo. Eu preciso ter conhecimento desse número correto, ou seja, eu vou utilizar no meu modelo apenas componentes que tenham informação relevante para a descrição do meu conjunto de dados. A construção com apenas um limite para cada uma das cartas, então a carta T2 eu tenho componentes principais significativos e a carta Q, componentes principais remanescentes, ou seja, não significativos. A parte aqui de não significativos significa aqueles componentes que não entram no meu modelo, que inicialmente, quando eu determinei o número correto de componentes, aqueles componentes eu estou descartando. Basicamente, o que eu tenho, então, numa PCA eu tenho um exemplo aqui no conjunto de dados em 3 dimensões, x1, x2 e x3, e aqui a projeção dos dados em duas componentes principais. A primeira componente principal, PC1, e a segunda componente, PC2. O valor de T2 é a distância da amostra até o centro do conjunto de dados definido nas minhas componentes principais, ou seja, nesse subespaço formado pelas componentes PC1 e PC2. Já o valor de Q é a variação residual, não captada pelo modelo. Então, por exemplo, essa amostra aqui, o valor de Q é a distância da amostra até o espaço onde eu tenho, até o meu subespaço, onde eu tenho a projeção de PC1 e PC2. Então, para essa amostra aqui, essa distância aqui é o valor de Q, ou seja, a distância da amostra nesse espaço tridimensional até a projeção dela nesse espaço bidimensional formado pelas componentes principais, e o valor de T2 para essa amostra será a distância dela, aqui agora nesse espaço formado pelas componentes principais, a distância dela nesta projeção até o centro do conjunto de dados.